Eu sou Felipe Barcelos, assino como Felipe B. Eu tenho 51 anos, estou há 30 anos no mercado de mídia. Comecei na MTV Brasil nos anos 90 como VJ do Yo MTV Raps. Depois eu me tornei diretor de videoclipes. Então passei pelo Jornal Globo como estagiário. Depois fui para a Globosat, lidando com todo tipo de conteúdo, desde entretenimento até conteúdo adulto. Fui para a TV Globo fazer o programa Auto Esporte da TV Globo. Em seguida fui para a Editora Abril, me tornei editor-chefe da revista Quatro Rodas Nitro. Fui para a Folha de São Paulo. Voltei para o audiovisual ainda na Abril, com uma série de conteúdos que fizeram um certo barulho no mercado. Depois voltei para o audiovisual raiz. Fui para o cinema, que fez mais sucesso fora do Brasil do que aqui, chamado Sequestro, com algumas premiações fora do Brasil. Hoje eu atuo como diretor de publicidade e de seriados de TV e faço também consultorias de criatividade e também atuo como facilitador e professor de cinema com smartphones. E estou aqui para trazer para vocês algum conteúdo referente a essas nuances que envolvem o racismo, né, e como a gente pode melhorar a vida do pequeno empreendedor, fazer com que ele chegue a um outro patamar nas suas realizações comerciais e financeiras, para que se estabeleça e possa gerar emprego e possa gerar renda de maneira contínua, sustentável, para que o futuro do profissional preto e do pequeno profissional seja melhor, que ele possa enxergar o mundo de cabeça em pé, mesmo nesse cenário de novo normal com o qual nós estamos nos acostumando a falar. E enfrentar o racismo é um bom começo para a gente estabelecer parâmetros para atingir esse novo patamar. A gente tem umas características curiosas aqui no Brasil e que acabaram sendo mitigadas com o fortalecimento desse discurso de opressão. Um exemplo, grande parte da população negra brasileira não se declarava preta até pouco tempo atrás. Então, você tinha uma distorção até mesmo na parte estatística do processo. Você tinha o IBGE sem saber exatamente qual era a proporção entre pretos e brancos no Brasil. Com a estrutura dos quilombos, como centros de referência de comunidade, de formação de comunidade de pretos ex-escravos, nos Estados Unidos já começavam a surgir as primeiras universidades de pretos. Né? É quase como se fosse uma Ivy League paralela hoje em dia. Então, existe essa diferença. Mesmo ele sendo uma parcela significativamente menor da população, proporcionalmente falando, há essa força intelectual empurrando a luta por direitos civis, a luta por espaço. E há a repressão violenta também que eles sofreram. Aqui a repressão também foi violenta, mas basicamente a gente tem a figura do preto brasileiro associada ao gueto, à guetificação, né? Para facilitar nosso diálogo e tal, e ilustrar de maneira mais simples, a favela ela não é um acaso. A favela é uma locação que vai se repetindo sucessivamente à medida que a gentrificação vai acontecendo. Ou seja, se eu preciso ocupar um determinado espaço, eu empurro a população de baixa renda para mais distante. De forma geral, essa população de baixa renda ela é composta por pessoas pretas, né? E os conflitos sociais que surgem desse ambiente acabam gerando processos violentos, ao mesmo passo que não gera um processo de fortalecimento intelectual constante, ou melhor, não gerava. A partir de um determinado momento na nossa história recente, né, com a maior presença de pretos no ambiente universitário e outras construções intelectuais se fortalecendo, incluindo a possibilidade de obter conhecimento por outras fontes, via web, e todo o poder que a internet tem de proporcionar multiplicidade de fontes de conhecimento, é um cenário que, na prática, a gente já sente a mudança. Esse volume de pequenas e médias empresas com empreendedores pretos reflete dois cenários. Reflete um cenário de, sim, nós podemos fazer, nós podemos gerar a nossa própria renda. E o segundo cenário é, sim, a gente precisa sair
desse movimento de guetificação. Precisamos mostrar a nossa cara como cidadãos, tá? Então a gente tem os dois elementos. Tem o porém. A maioria dessas pequenas empresas são de pessoas pretas. Sim, só que a maioria dessas pequenas empresas não podem ser chamadas de negócios ainda. Às vezes é uma birosquinha que tem um registro ou de MEI, ou de pequena empresa, ou de microempresa, mas que não tem o seu fluxo administrativo desenvolvido para ser uma pequena empresa. É a única maneira que as pessoas têm de obter renda, né? E para isso cria-se um CNPJ, mas não se cria necessariamente uma microempresa cujo objetivo seja permanecer no mercado, crescer e contratar gente. Crédito para o empreendedor preto. A dificuldade ela é menos pela questão étnica, pela questão de raça, pela questão de pele, do que pela proposta. As formatações de conteúdo são muito rudimentares, de forma geral. Quando se vai procurar o crédito formal nos bancos tradicionais, raramente o negócio, por mais incipiente que seja, está bem fundamentado. Ou seja, falta a procura ao auxílio profissional para que se fundamente o negócio antes de procurar o suporte financeiro. E por que é assim? Porque empreender para o povo preto não é necessariamente uma questão de vamos explodir, vamos fazer bonito. É uma questão de sobrevivência. É o não encontrar o emprego, é o encontrar o emprego, mas ser mal remunerado, ou não ter a formação acadêmica, ou mesmo de ensino médio, ensino fundamental, para que se possa conseguir uma determinada posição. Então, são vários elementos que levam a, às vezes, uma situação de desespero. Você não tem a renda, você precisa gerar renda para o teu núcleo familiar, e o caminho mais rápido que você vê é abrir um negócio. E esse abrir um negócio é curioso porque, de tempos em tempos, a gente tem uma série de atividades comerciais, industriais, formais, que estão com maior destaque. Raramente o elemento preto se insere nessas atividades. Vamos fazer um desenho de 2020, 2019, sem a Covid. A gente sabe que o mercado de desenvolvedores é um mercado emergente, é um mercado que tem carência de bons profissionais. A quantidade de profissionais pretos que se tentam se colocar no mercado é mínima. Praticamente quase todos eles são absorvidos, porque o treinamento, o conhecimento é rigorosamente igual a de um profissional branco, independentemente das dificuldades de estudo que cada um dos dois tenham. É um típico campo onde as situações se equilibram. Vou colocar um assunto que é um pouco espinhoso, mas é importante para que audiências brancas entendam um pouco da vida privada do preto, né? A gente enfrenta como preto que são delicadas nesse sentido de cobrança. Então, muitas famílias pretas de baixa renda têm um discurso para os seus filhos, às vezes até para os seus netos, porque é muito comum você ter mais de uma geração sob o mesmo teto. Um discurso que ainda é muito comum. Essa profissão não é para você. Você não nasceu para isso. Então são pessoas mais velhas que entronizaram o discurso da subserviência e tentam mitigar a violência para essas novas gerações. Muitos compram esse discurso e vão continuar o resto da vida dedicados a soluções mais simples para tocar a sua história profissional e a sua fonte de renda. Outros se rebelam e vão à luta. Para a mulher preta é ainda mais difícil. Hoje, se uma menina aparece na sala de casa dançando Beyoncé, todo mundo bate palma. Se ela aparece na sala de casa dizendo que quer ser médica, ou que quer ser cientista, ou que quer ser desenvolvedora, web, as famílias vão olhar, umas pessoas vão se olhar e vão falar, o que é isso? As pessoas não sabem o que é, mas já desestimulam a partir dali. Se vocês soubessem como isso é comum hoje, 2020, na casa, talvez, da grande maioria das pessoas pretas, é incrível, tá, esse número. Um outro elemento,
também da vida privada do preto, para vocês entenderem o porquê da retração pessoal em buscar posicionamento e às vezes até aprendizagem. Enem. Escolhem-se as carreiras mais fáceis de entrar, que nem sempre são as carreiras com melhor remuneração ou que tenham maior necessidade de pessoas no mercado. Se vocês perceberem, pouquíssimas pessoas pretas entram nas carreiras tecnológicas ou nas carreiras da área médica, ou enfim, em profissões que exigem um maior volume de estudo, que existe um mito que os livros são caros ou o material didático é caro. É possível estudar tendo apoio, mas o mito é mais forte do que a busca por soluções. Então você vê muita gente em serviço social. É necessário? Vai gerar o volume de renda necessário para a transição social desse estudante? Não. Então, toda vez que um elemento preto resolve escolher uma outra profissão que vai gerar maior remuneração e possibilite a ascensão social, é desestimulado. Os que conseguem pular essa barreira são vistos como eternas exceções. Então a gente precisa normalizar, parar de transformar em exceção para normalizar esse caminho. Então é um trabalho do preto por preto, não pode vir de fora. Diferença salarial é uma coisa que nos aflige muito. De forma geral, o profissional preto brasileiro, em qualquer padrão de trabalho, seja ele, novamente, do chão de fábrica ou de uma posição um pouco mais de escolaridade, esses dois profissionais, eles não discutem salário. Eles agradecem aos céus por ter uma contratação, por ter um emprego, seja ele CLT ou um contrato temporário, numa determinada empresa. Por quê? Porque está vendo a dimensão do desemprego e o quanto esse desemprego nos atinge com maior frequência. Não é raro que um profissional com a mesma formação, o mesmo talento, a mesma capacidade de entrega de um colega branco ganhe até 50% a menos de remuneração. Os benefícios são iguais, mas o salário líquido muitas vezes é muito menor. E a nossa cultura não é uma cultura onde o salário é discutido. Você abre sites de trabalho nos Estados Unidos, tem uma série de sites de trabalho onde você consegue encontrar salário médio de funções. Aqui no Brasil é um tabu. E esse tabu ajuda o empregador mal intencionado. O empregador de ponta, a empresa de grande produtividade e de excelência, ela já está em outro patamar, dificilmente vai ter o salário desigual. Mas o empregador médio brasileiro, ele ainda é muito primitivo. E se ele pode pagar menos, ele vai pagar menos. Ele vai pagar menos. Então, se o próprio funcionário não consegue negociar seus salários, e a gente até tem essa brincadeira, negocia com o patrão, a gente não consegue negociar com o patrão. A outra questão é a questão estética. Grande parte das pessoas que a gente lê hoje como racistas, elas não gostam de pretos, e não é porque é uma reação natural, como disse a blogueira aí outro dia. Elas não gostam de pretos por uma construção estética que elas aprenderam desde criança. O preto ele pode ter uma Ferrari, morar num bairro nobre de qualquer capital brasileira, ter uma conta bancária fortíssima, cartão de crédito preto metálico. No momento que ele dá as costas, depois que ele realiza o consumo dele no restaurante, ou uma compra numa loja, ou dá uma palestra para uma audiência majoritariamente branca, ou qualquer uma dessas situações nas quais ele não é o coitado, ou não é a pessoa da zona de exclusão, ele sofre racismo de vários elementos desses grupos. Às vezes por inveja, que poderia ser inveja de até um outro colega branco, e na grande parte das vezes, eu vou falar para vocês a frase que a gente escuta, preto metido. Quem esse preto acha que é para estar falando para mim? Isso se reflete nos ambientes laborais. As pessoas não gostam de ter chefes pretos. As corporações sabem disso. Os departamentos de RH têm essa percepção velada que naturalmente você não normaliza no discurso. Empresas mais modernas combatem isso. Europeias, americanas, até algumas empresas asiáticas. Empresas genuinamente brasileiras têm uma dificuldade brutal em aceitar essa questão e criar mecanismos para fazer com que as pessoas entendam que em vários momentos elas terão chefes pretos,
mulheres e homens. Então, muita gente tem essa resistência, exacerba essa resistência. Veja, estou falando de um ambiente sociocultural onde existe um padrão de civilidade elevadíssimo. Imaginem isso, por exemplo, na relação pessoa preta da periferia e polícia. Você sequer tem o discurso, sequer consegue levantar o argumento. Então, é bem difícil você estabelecer essa relação de enfrentamento e de mudança, de ascensão social, enfrentando essas barreiras de um poder. Parece um videogame, onde você enfrenta um chefe de fase a cada 10 minutos da sua vida. A um momento algum eu fui questionado se era preto? Fui questionado se era preto. Como editor de revistas, eu tinha direito a ter a minha foto logo quando você abria a capa da revista, a minha foto e a carta do editor. Aquilo, para uma pessoa preta, era extremamente significativo. Para qualquer jornalista é significativo. Para um homem preto, no início dos anos 2000, 2004, era mais do que significativo. Era importante. E eu fui aumentando o tamanho da minha foto, porque para mim era importante que se uma pessoa preta folhear essa revista da maior editora da América Latina numa banca de jornal, que ela pudesse ver a carta do editor e perceber que o editor era preto, perceber que aquela posição é uma posição que nós poderíamos ocupar. E durante toda a minha trajetória de vida eu procurava isso, num reflexo do que os meus pais me ensinaram. Os meus pais tiveram a oportunidade de fazer a universidade, tardiamente. Minha mãe, administração de empresas, meu pai, direito. Meu pai é ex-combatente da FEB. Então, só foi fazer a universidade já um senhor. Os dois fizeram essa construção, não só comigo, como com as minhas irmãs também. Tiveram uma formação bacana no subúrbio carioca dos anos 80, anos 70, anos 80. Então, existe um universo de famílias pretas que prepara a sua prole para seguir na vida e ocupar posições, sabendo que sim, vai ser questionado, que vai sofrer, que vai ter o racismo sempre presente, mas que tem que ter a excelência para superar esses desafios. Vai doer? Vai doer, e dói muito. Eu não vou ficar dourando a pílula para vocês aqui. Dói muito. É muito ruim o olhar enviesado, a dúvida sobre se você é capaz ou não. Essa dúvida, para muita gente, ela é incapacitante. Incapacitante. Você se torna propenso ao erro pela pressão dos seus colegas, dos seus parceiros de escritório, de unidade industrial, enfim, não importa. É muito acachapante. Mas aí você lembra que, ao longo da tua história, você viu vários outros pretos superando essas barreiras. E a gente vai continuar tentando superar até o final da existência humana. Isso não vai ter cura. O que vai ter cura é a aceitação do racismo pelo racismo no ambiente laboral. Isso eu acho que ninguém mais tolera. Já deixou de ser engraçado a piada de preto, já deixou de ser aceitável o desdenhar do preto só porque ele é preto, seja ele um funcionário de chão de fábrica, seja uma pessoa do corpo gerencial. Alguns ramos de negócio têm uma dificuldade imensa de lidar com o preto à frente, porque carrega um ranço racista violento. Você entra numa joalheria, dificilmente você vai ver uma vendedora preta. Dificilmente. As pessoas, muitas pessoas, vão adotar o discurso antirracista, mas vão continuar com as práticas porque está muito arraigado. Elas não gostam de preto. E eu não posso passar o resto da vida, e quem vem depois de mim também não, acreditando que essas pessoas vão gostar da convivência com pessoas pretas. Não vão. Então, nossa busca o tempo todo é pela excelência. A gente cresce com a seguinte mentalidade: não podemos ser medíocres. Temos que ser sempre excelentes naquilo que fazemos. Nessa questão do trabalho remoto, isso é completamente jogado para fora. Só vai mudar na hora que você abre o Zoom. Como, por exemplo, se eu estou dando aula para uma turma que não sabe que o instrutor ou facilitador é preto, é óbvio que eu percebo estranhamento. Mas eu já aprendi a lidar com isso, Eu jogo a meu favor. A mulher preta, dependendo da situação, ela vai ter ainda mais dificuldade. Até por ser mulher, e a mulher preta ter todo um trabalho de ser sempre colocada como subalterna, e quando não está como subalterna, ter a sexualidade exacerbada. É bem delicado, mas a gente vence essas barreiras. O trabalho remoto ele ajuda muito nisso.
Muita gente poderia ter feito esse mergulho na quarentena. Vou exigir? É óbvio que eu não vou exigir. Se a pessoa está em condição de vulnerabilidade, famílias onde você tem 6, 7, 8, 10 membros sob um teto de 2 cômodos, como é que eu vou exigir que essa pessoa sente para aprender coisas durante a quarentena se ela mal tem o que comer? Você é preto, isso não significa absolutamente nada. O fato de você ser preto, você não sabe mais ou menos. Você sabe aquilo que é requerido para que se realize uma tarefa, se entregue um produto, né, que se chegue a um resultado. É isso que é importante. Mas, infelizmente, tem gente que ainda tem esse embate, né? Gente, que eu digo pessoas que pagam a conta, contratantes, né? Tem contratantes que têm esse embate e é muito arraigado, é muito arraigado. Então, mesmo o contratante sabendo que de repente aquela pessoa preta vai ter uma entrega de qualidade igual ou superior a um colega branco, não raramente ela contrata o branco. Não é raro. Né? Às vezes você vê que a empresa tem lá no disclaimer dela: nós contratamos de maneira inclusiva, todos têm a mesma chance. Não, não tem a mesma chance. Né? Não tem a mesma chance. E as desculpas são as mais esfarrapadas possíveis. Desde o ele mora longe, vai demorar a chegar no trabalho, ou ele mora num lugar que é violento e talvez possam roubar o laptop de trabalho dele, ou talvez ele possa vir a ter um problema em casa e não conseguir performar que nem o colega branco. Gente, o mar de desculpas é tão grande, que a gente fica assim, é um pouco chocante. Eu, particularmente, eu me considero sortudo por ter passado por grandes corporações e todas elas terem feito um trabalho comigo de tratamento de igualdade. Eu não tenho do que reclamar. Os problemas que eu tive de racismo nas empresas pelas quais eu passei não foram problemas da corporação, foram problemas das pessoas. E os problemas das pessoas são mais difíceis de resolver. Hoje, as empresas estão ficando mais incisivas. Foi racista? Rua. Na minha época de formação profissional e de chegar ao patamar que eu cheguei, não era assim. A gente hoje está brigando entre os pretos por protagonismo. A gente briga com essa importação estética que se faz do preto americano como referência. E, no final das contas, sabe o que acontece de muito triste? Nós não lemos autores pretos brasileiros. A gente pula direto para um autor hypado americano. A gente não assiste cinema africano ou consome conteúdo africano com uma grande quantidade. Aqui em casa a gente consome ficção científica de autoras de origem africana, que são geniais, nigerianas, geniais. Então já mudou o cenário aqui. Mas, de forma geral, as pessoas não consomem. E se você para conversar com uma pessoa preta brasileira, ela tem uma dificuldade imensa de lembrar de 3 heróis pretos que não sejam marginalizados ou que não tenham passado por um processo de luta quase que física pela existência do preto. Por exemplo, a pioneira da psicanálise no Brasil chama-se Virgínia Bicudo. Não só foi uma das primeiras mulheres a lidar com psicanálise na América Latina, mas foi a primeira psicanalista, homem ou mulher, a trazer Freud como estudo dentro do campo psicanalítico no Brasil. Virgínia Bicudo é importantíssima como intelectual e como referência feminina em termos de protagonismo. Um outro elemento é o Juliano Moreira, médico, psiquiatra, fez uma trajetória belíssima, fez uma revolução na saúde pública do Rio de Janeiro. Quando Einstein veio ao Brasil, em 1923, se eu não me engano, ele foi uma das poucas pessoas a conversar com Einstein de igual para igual. Puxa, qual é a criança preta brasileira que sabe dessa história? Outro dia eu postei só uma foto do Juliano Moreira quando criança, numas redes sociais, e coloquei uma provocação. Esse menino tinha que estar em todas as camisas da garotada brasileira. Vocês sabem quem são? E ninguém respondeu. Belo Horizonte. O que os meninos da cena trap, não sei se todos vocês são familiarizados com um gênero musical chamado trap. É uma derivação do rap, que aborda, que volta, deixa um pouco de lado os temas sociais
e volta a abordar o que a gente chama de ostentação. Fala da violência sofrida e devolve a violência com acumulação de dinheiro, né? E essa acumulação de dinheiro é para esfregar na cara da autoridade policial, basicamente. A quantidade de talentos que saíram dessa cena em todas as periferias de Belo Horizonte e adjacências é incrível. E esses meninos, antes, eles ficavam nas mãos de empresários que espremiam até a última gota, como faziam com os garotos e garotas do funk, e depois essas crianças sumiam, esses jovens sumiam. Hoje, praticamente todos esses jovens artistas são os próprios empresários. Passaram a dominar ferramentas de tecnologia, passaram a dominar fundamentos de negócios na área fonográfica, ou seja, abriram editoras musicais, né, para editar suas próprias músicas. Então, nem esse dinheiro que antes era perdido para uma gravadora, para uma editora maior, eles perdem mais. Esses meninos fizeram essa transição toda só com a internet. Só pegando seus celulares e lendo como se faz. Então, é genial. Eu vou colocar um clipe aqui que gostaria muito que vocês assistissem, se é que vocês não assistiram ainda, de um artista de Minas Gerais chamado Djonga. Ele é rapper, né, mas ele dialoga muito com a moçada do trap. E esse clipe ele é muito simbólico, né, dessa ascensão e do que significa essa ascensão para outros meninos da cidade. Ele tem 25 anos, o Djonga, tá? Pai de 2 filhos. E nesse videoclipe, a Porsche Panamera que está sendo utilizada é a Porsche Panamera dele. A necessidade de preparar-se para começar, seja via Sebrae, seja via outra estrutura qualquer que apoie microempreendedores, é vital, agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca, né? Antes já era crítico, agora é água em cima da cabeça. É botar os olhos para fora d'água para tentar enxergar as possibilidades que existem, mas elas não vão ser. Quem vai sair desse atoleiro vai precisar dar um passo à frente. Não adianta eu abrir uma vendinha de gás, mais uma vendinha de gás na favela ou numa região controlada por milicianos, porque o miliciano vai lá e vai tomar o seu negócio. Tá? Então eu preciso entender que tipo de negócio vai gerar renda para o meu núcleo familiar, vai me gerar poucos riscos de não conseguir arcar com as minhas obrigações financeiras e que também, o outro lado, vai ter que entender o que não me gera risco para o meu capital. Vejo o preto tendo que se preparar para entrar em todos os segmentos. Desde os tradicionais, ter o engenheiro preto, o médico preto, o professor preto, fundamental a imagem do professor preto, inclusive, mas também nas novas tecnologias. As novas tecnologias não podem ser vistas como filme de ficção científica. São elas que vão tirar as pessoas do atoleiro, principalmente do atoleiro financeiro. Tem que contar com as possibilidades de ganhar dinheiro usando recursos que você tem no bolso, como o smartphone. É preciso rever um pouco o discurso. O preto tem que estar em todos os lugares. Em todos os lugares. Se continuar só na vendinha e vendendo bolo de pote, ele tem que pensar em crescer a venda do bolo de pote para um outro público. Então, qual é o campo de atuação onde você pode ter rentabilidade gastando pouco para começar? Não é? Quais são os negócios? E quem vai ensinar essa massa humana de pretos hoje a pensar um mundo novo? Né? A pensar uma nova cena na qual eles vão ter que reciclar conhecimentos ou aproveitar que não tem um conhecimento e se jogar direto no novo, que também é possível. É um desafio gigante, mas é um desafio que a gente vai ter que enfrentar. Dessa vez não tem a opção de não fazer. Porque se a gente não fizer, a gente vai gerar uma crise humanitária sem precedentes. Então, é obrigação das populações pretas desenhar o seu futuro, mas a partir das possibilidades do presente. E a obrigação daqueles que estão melhor posicionados, seja no campo intelectual, seja no campo profissional, estabelecer um roadmap para ajudar as pessoas. Não há como não ajudar as pessoas, porque senão o tiro vai sair pela culatra. Se você não ajuda, você vai gerar um volume enorme de população marginalizada num cenário que já está longe de ser favorável. A gente gera o caos.
Essas manifestações que a gente vivenciou nos últimos dias, elas foram importantes para acender novamente a lanterna dentro da caverna. Existe um problema comportamental global. As pessoas, muitas pessoas, e eu me arrisco a dizer que é um número em padrão de maioria, não gostam de pretos. O que a gente vai fazer? A gente vai bater em todo mundo? A gente vai ter que trazer soluções. A gente está longe de estar bem resolvido. Então, é preciso olhar com muito carinho o que um pode fazer pelo outro. Tirar um pouco, desmitificar um pouco essa ideia da microempresa como sendo só a empresa que gera renda de subsistência. A gente precisa pensar, 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 mas correr uns riscos também junto com algumas pessoas, né? Identificar talentos, identificar pessoas e núcleos familiares que podem atuar em outras atividades que gerem renda maior para aquela unidade familiar. Não é fácil, não é nada fácil, mas o olhar tem que ser atento e constante.